Fala pessoal, agora aqui um bate-papo para repercutir a divulgação da pesquisa Genial Quest, que foi divulgada ontem. Muita repercussão em torno disso, Flávio Bolsonaro ali com a candidatura se consolidando, o que vai acontecer com o Tarcísio de Freitas. Mas além destes números, além da questão dos cenários eleitorais que foram testados, a gente quer falar sobre outras informações que estão disponíveis nessa pesquisa. A gente tem aqui o documento completo, e aí é muito interessante a gente ver alguns detalhes que às vezes quando você vê só a manchete ou vê só a questão dos números, não passam ali na sua atenção, você deixa passar batido. E para isso eu chamei aqui o Ricardo Gomes, nosso apresentador do Magna Carta, comentarista do Cartas da Mesa, o Ricardo que é advogado e colabora bastante aqui com a BP, para olhar esses números. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Renato? Como é que tá? Um prazer estar aqui para olhar um pouco além da primeira tela, né? Aquela tela que sai em todos os jornais, que é quem está na frente no voto. As pesquisas têm muito mais informação do que isso, que nos ajuda a entender o pensamento do brasileiro, né? Vamos dar uma olhada nesses números agora e desvendar essa pesquisa. É isso aí. E antes de começar, quero também deixar claro, muita gente fala, pesquisa, não acredito em pesquisa. Tudo bem, muitas vezes o número ali não está certo, né? A gente vê quando abre a urna, tem muita diferença, mas é importante olhar a tendência, né? A pesquisa, se ela tem ali um histórico, você vê para que lado as coisas estão se movendo. Então, mais até do que o número em si, a gente vai olhar aqui, principalmente o movimento, para que lado a coisa está indo e daí tentar tirar algumas conclusões. Muito bem, chega de papo, vamos lá. Então, já estou colocando aqui o primeiro slide, que é sobre a aprovação do governo Lula. Vamos olhar primeiro um cenário consolidado, está ali bastante equilibrado nos últimos meses, praticamente meio a meio. Agora o desaprova com 49 e o aprova com 48. Mas o que a gente quer chamar a atenção neste momento é em relação ao eleitorado independente. Aqui nesse slide a gente tem a divisão por posicionamento político, né? Então a esquerda representada pelo o campo lulista, a esquerda não lulista. Aí você tem os independentes, que seria o pessoal ali que não é nem lá nem cá, e do outro lado a direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Então, esse padrão aqui vai se repetir ao longo da nossa conversa. Eu vou dar um foco, vou dar um zoom no pessoal independente. E aí você vai ver que tem uma boca do jacaré abrindo para o desaprova, que atualmente está aí com 54 desaprovando o governo e 42 aprovando. Ricardo, por que é importante a gente olhar essa coluna aqui dos independentes? Porque lá na frente, Renato, quando a gente olha, a gente primeiro olha o número total e depois, quando vê esse slide inteiro, enxerga assim, esquerda lulista, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e direita bolsonarista. Vamos lá. O que essa coluna do meio nos diz? Não é só o que está entre um e outro ideologicamente. É quem não enxerga cores partidárias. Muitas vezes o eleitor ele não se identifica ideologicamente. Esse grupo aqui, lá na frente a gente vai ver, esse grupo ele tem 32% do eleitorado brasileiro está classificado no independente. Isso é quase a soma da direita bolsonarista e da direita não bolsonarista e da esquerda lulista e da esquerda não lulista. Ou seja, tem 3/3 aqui. Tem 1/3 esquerda, lulista ou não, 1/3 que é direita, lulista ou não, e essa coluna do meio, ela representa 32% do eleitorado. Ou seja, essa coluna aqui, ela é a que tem a condição de desempatar uma discussão eleitoral. Então, todos os dados que a gente olhar para frente, que tenha essa separação, a pesquisa ela faz essa separação, né? A gente tem que entender que essa coluna do meio ela é a definidora, provavelmente, da eleição. Ela é o fiel da balança, se vai para um lado ou vai para o outro. Então, a gente tem que entender que aqui, este número sendo desaprova, um desaprova que é constante, que diminuiu, mas voltou a crescer, isso é uma indicação daqueles que, não sendo nem direita nem esquerda, é uma avaliação talvez um pouco mais isenta do governo. E aí tem uma desaprovação crescente. E aí quando a gente lembra que a última eleição foi definida ali por 2 milhões de votos, né, 1%, muita gente fala, olha, realmente é o pessoal do meio ali, que é o swing voters, né, como fazendo uma comparação com os Estados Unidos, é quem acaba decidindo essa eleição.
Vamos tocar aqui então para os outros dados. Aqui por região, Nordeste, uma leve queda, isso chamou atenção, mas talvez ainda dentro ali da margem de erro. Centro-Oeste e Norte também chamou atenção que a aprovação subindo, mas vamos pegar outros destaques que a gente separou aqui. Feminino sempre com uma aprovação melhor para o Lula também em relação ao masculino. E aqui também outro que a gente quer destacar, a questão da idade. Entre 16 e 34 anos, a desaprovação é de 55%, a aprovação apenas de 41%, e aí vai ficando mais velho, vai melhorando a aprovação do Lula. Os mais jovens são de direita, Ricardo? Olha, essa é uma surpresa interessante aqui na pesquisa, né? Primeiro, sobre o masculino e feminino, a gente está cansado de ouvir que Lula é melhor avaliado pelo público feminino. Mas isso é uma verdade relativa, pequenininha, né? Porque a diferença entre a avaliação do feminino e do masculino não é tão grande assim, ó, a diferença que está na margem de erro. Ela é consistentemente melhor para Lula, mas é consistentemente muito próximo também. Então não tem uma diferença gigantesca entre o público masculino e feminino. Nesse outro dado, que é o público mais jovem, aí sim, aí tem um número bem mais distante, né, de desaprova em relação ao aprova, chega a dar 14% ali de diferença entre desaprovação e aprovação. Parece uma grande surpresa, até porque depois a gente cruza com um dado que nós vamos olhar mais para frente de escolaridade. Então, que daria a entender que o jovem que está por ter baixa escolaridade está na escola ainda, aprova o governo. Não, a juventude aqui de 16 a 34 majoritariamente desaprova. Isso pode ter a ver com expectativa de futuro, com busca de emprego, com renda, que é algo sempre mais, tende a ser mais apertado no início das carreiras. Então, o jovem não gosta de Lula. Ele é de direita ou de esquerda? Bom, isso é uma segunda discussão. A grande verdade é que tem uma rejeição do governo Lula mostrada pela pesquisa Quest aqui, né? De novo, pesquisa a gente sempre tem que analisar com uma certa... com um olhar crítico, né? Mas esse dado para mim é contraintuitivo. Eu tenderia a dizer o contrário, que a pessoa vai ficando velha, vai se distanciando da mentalidade marxista, né? Mas está aí, a pesquisa mostrando, isso é um bom sinal para o futuro do Brasil, na minha avaliação, né? Tem aquela frase famosa, né? Se você não é de esquerda com 18 anos, você não tem coração, se continua depois dos 40, você não tem cérebro, famosa citação. Mas tem uma pesquisa recente também que mostrou a geração Z, a maioria de direita. Talvez seja porque o jovem é mais rebelde, né? Ele é contra o sistema e hoje o sistema é de esquerda, faz tempo até que isso acontece. Então, a contracultura hoje é você ser conservador, você enfrentar a esquerda, né, Ricardo? Interessante isso. E depois, quando a gente abrir outros dados aqui, nós vamos ver que a juventude tende a se informar mais pelas redes sociais do que pela mídia tradicional, e isso pode ser decisivo aqui na interpretação desse dado, de onde a juventude tira a sua informação, e nos ajuda até a entender tudo que está acontecendo nas redes sociais, né? Perfeito. Nas plataformas. Tem um sinal aqui da razão disso. Agora, escolaridade também chama muito a atenção, né? Porque tem uma divisão clara aqui, né? Quanto maior a escolaridade, maior a desaprovação. Quanto menor a formação da pessoa, ela mais aprova. Então, até o ensino fundamental, 58% de aprovação, 39% de desaprovação. Se você completa o ensino médio, já muda completamente. Olha, 55% contra, 42% a favor. E com o ensino superior completo, essa diferença é ainda maior, 57% a 42%. É cientificamente correto pela pesquisa da Quest dizer que quanto mais se estuda, menos se gosta do governo Lula. Né? Tá na tela aqui. O que é interessante ressaltar também é que essas oscilações, embora no gráfico elas pareçam relevantes, elas são muito pequenas e todas elas dentro da margem de erro. Então, que tenha subido de 55 para 58, não diz tanto, né? O que diz alguma coisa é a sequência de, em várias pesquisas, esse número sempre aparecer bem distante
do número de baixo, né? Então tem uma consistência aqui para dizer que até o ensino fundamental tem uma aprovação, sim, e dali para frente ela cai. E a mesma coisa em relação à renda, né? Então, até 2 salários mínimos, 58% de aprovação, até cresceu ultimamente, 40% contra. Entre 2 e 5 salários mínimos já é invertido esse gráfico, então 54% desaprovando e 43% aprovando. E mais de 5 salários mínimos também é a maior diferença, 56% contra 43%, Ricardo. Vê ali a única oscilação que chama atenção mesmo é no campo de mais de 5 salários mínimos, né? Que tem pode ver o gráfico tem uma forma diferente, não são linhas que parecem paralelas. Quando subiu a aprovação, isso ali em setembro, outubro de 2025, coerente ali com o período das tarifas e toda aquela discussão, foi quando a gente disse, olha, as pesquisas mostraram uma melhoria do governo, então vamos colocar em perspectiva essa melhoria, né? Ela é numa renda mais alta, de pessoas que conseguem interpretar os impactos econômicos de tarifas, etc., etc., não é através de todo o espectro de renda. Lembrando que o Brasil é um país de renda média baixa e que a maioria da população está na coluna da esquerda, depois na da direita e tem poucos com renda acima de 5 salários mínimos. Bem lembrado, a questão tarifária ali fica bem clara, né? Bem na época que teve aquela guerra comercial e os que têm renda maior vendo uma boa atuação, digamos assim, do governo Lula para tentar reverter aquilo, enfim. Essa é uma outra discussão, mas ficou claro que quanto maior a renda, mais prestou atenção nisso. Religião, católicos, 54% aprovando, 44% desaprovando. Evangélicos, aí um cenário bem diferente, 64% contra o governo, achando ruim o governo Lula, e 33% aprovando. A gente até comentava, né, um pouquinho antes aqui, Ricardo, os evangélicos me parecem mais praticantes, né, em termos da religião. A gente tem aqui no Brasil muito aquele fenômeno do católico de IBGE. Talvez isso também explique, porque geralmente quem é mais ligado ao cristianismo costuma ser contra a esquerda também, tem esse detalhe. O católico que faz oferenda para Iemanjá, né? Esse fenômeno brasileiro do sincretismo religioso que tende a se declarar católico. Não estou dizendo que a Igreja Católica não seja forte no Brasil, estou dizendo que há, né, essa franja que se identifica como católica, dissesse bem, para o IBGE, mas que no dia a dia não exerce a religião com afinco. Esse número aqui, ele explica por que Lula tem tentado fazer aproximação com o público evangélico e explica alguns movimentos de amenizar a postura woke do governo também, né? Então Lula tenta agora, perde a eleição, o governo do PT quer ser mais conservador nos costumes, para dizer o adágio que ficou consagrado, né? Aí você vê o pessoal indo na missa, que não mas é um método todo aquele movimento. Mas é um método de buscar votos, né? Não estou dizendo que eles estão convencidos desses valores, estou dizendo que tem uma aparência buscando a eleição. Bom, aqui é uma coisa brutal, né? Como dizem as novas gerações. A aprovação do governo Lula em relação ao Bolsa Família. Quem é beneficiário do Bolsa Família aprova em 63%. E 34% desaprovam. Quem não recebe Bolsa Família, 54% desaprova e 43% aprovam. Aqui é uma diferença realmente bem gritante, Ricardo. Que expressa muito sobre o Brasil atual, né, Renato? Isso veste de dados um sentimento e uma ideia de que a gente já tem expressado. Primeiro, que o Brasil, com a quantidade de beneficiários do Bolsa Família que passa a ter hoje, o Brasil passa a ser governado por aqueles que vivem do Estado. Um número tão grande da população brasileira recebendo o Bolsa Família distorce as decisões eleitorais do país, e é isso que a pesquisa mostra. Aqueles que vivem da política do Bolsa Família bancam o governo
que diz que vai aumentar, que vai botar mais dinheiro no Bolsa Família, ao passo em que aqueles que sustentam o programa não gostam do governo de Lula da Silva. Essa é uma das divisões sociais que, se levada ao extremo, é uma divisão de opinião que, se levada ao extremo, vira uma divisão social no país. Aqueles que pagam a conta e aqueles que vivem do aparato do Estado. E esse slide aqui conversa muito com aquele anterior da renda, né? Até 2 salários mínimos, que é este daqui, 58% aprovando. E aí, quando a gente vê o Bolsa Família, 63% aprovam. E aqui também entra aquela questão do pleno emprego, são né? mesma informação, né? A gente está falando muito de pleno emprego, que o Brasil não tem desemprego. No cálculo desse índice de desemprego, não entra, por exemplo, quem está recebendo benefício social, porque não está procurando emprego também, né? Então, é um número que tem que olhar com bastante atenção quando se fala aí do índice de desemprego no Brasil. Pode concluir. Exatamente. É isso. Esse dado Bolsa Família, ele é um sinal muito importante para o próprio governo, ou seja, ele dá um sinal para o governo de dar um double down, de aumentar a aposta em políticas como perdulárias, né, de distribuição de renda e de gasto público com distribuição de renda e subsídios. Vamos ver agora áreas específicas, né? Pulei aqui alguns slides, são 100 slides a pesquisa toda, a gente separou realmente aquilo que achou mais interessante. A avaliação das áreas do governo Lula. E aí tem uma lista grande aqui, cultura, emprego, educação, saúde, enfim. O que o governo está pior? Combate à corrupção, 55% tem uma visão negativa, apenas 24% positiva. Na sequência, segurança pública, eu achei até que segurança estaria em primeiro lugar, 47%. E em terceiro, a economia. Então são os 3 principais ofensores aí em relação ao desempenho do governo. Por outro lado, o governo vai bem no apoio à cultura e às artes, na geração de emprego e na promoção de oportunidades para todos, segundo essa pesquisa, Ricardo. Esse gráfico aqui, ele escancara a distorção que o Bolsa Família produz nos índices de emprego. Veja que gestão da economia tem uma avaliação negativa de 18% a mais do que positiva. É um gap de 18% para negativo. E dentro da gestão da economia, o item geração de emprego, ele pontua positivo, porque os números do IBGE desconsideram quem busca, quem está no Bolsa Família como buscando emprego. Então, veja como funcionou essa distorção do Bolsa Família, tirando a questão do emprego de dentro da visão geral da economia. A pesquisa não testou, e isso é interessante, ela não testou o nível democrático do Brasil, ou seja, um dos temas que a direita mais fala, que é o crescimento do autoritarismo, a deterioração das instituições, o avanço do STF sobre os demais poderes, isso não foi testado. E não foi testado também a questão das tarifas, não aparece aqui as tarifas. Mais para frente tem outras perguntas sobre isso. Em outras palavras, né, a gente não tem como avaliar o impacto que esse discurso tem feito no eleitorado. Pode ser, e seria interessante estar nas próximas pesquisas, porque pode ser que o principal tema que a direita escolheu, que é o avanço do autoritarismo judicial no Brasil, não esteja conversando com a visão que a população tem de prioridades. Isso é um sinal também para a direita reorganizar a sua pauta para a eleição. É a pauta principal para a direita, né? Mas para a população como um todo, principalmente se a gente pensar naquele pessoal do meio, né, nos independentes, que não acompanha as notícias, que não está ali naquela bolha das tias do Zap, do Twitter e tudo mais, das redes sociais, não é um tema tão caro. Então, pensando em ganhar a eleição, realmente é algo que pode ser um ponto de atenção. Vamos seguir então aqui, olhando mais especificamente sobre economia. Deixa eu passar aqui os slides para chegar no slide 28, que vai trazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou mostrar o 27, que é nos últimos 12 meses, a economia no Brasil. O piorou, melhorou, né? Vamos dizer assim, o piorou chegou a ser 56% em março e veio oscilando, mas numa tendência de queda. Hoje são 38% que dizem
que a economia piorou no último ano, nos últimos 12 meses, enquanto que a barrinha azul tem subido. Subiu de 21 ali, lá atrás era 16, e mais recentemente saiu de um patamar ali de 21, 22 até 28. Então, essa boca de jacaré aí está fechando. O dado interessante, quando a gente for olhar aqui em relação aos independentes, né? Então você tem também aquela divisão, a esquerda, tanto lulista quanto não lulista, achando que está tudo bem, que a economia está melhorando no caminho certo. A direita, o vermelho lá em cima, né, com uma distância bem grande, dizendo que está ruim. E nos independentes tem uma tendência de melhora, talvez até isso que explica aquela melhora que a gente viu no gráfico anterior. É esse grupo aqui que está mudando de opinião. Mas ainda assim, os independentes têm uma visão negativa da economia, Ricardo. Esse gráfico, ele e agora a gente entra numa série de questões econômicas aqui, né? Primeiro, esse gráfico, ele pede uma opinião. Então, é uma opinião. Você acha que melhorou, você acha que piorou. O que é importante, né? São quase dois mundos diferentes. O mundo da esquerda enxerga de um jeito, o mundo da direita enxerga de outro. A gente vai ver isso nas perguntas que falam sobre fatos, né? Logo a seguir. Aqui ainda estamos no campo da opinião, é natural que elas sejam divergentes. O que eu quero dizer é que é o campo do meio que vai provavelmente decidir a eleição. Quando eu falo campo do meio, eu não estou falando do centrão político, marcado por aqueles partidos e políticos de centrão. Tem que separar a ideia de centrão da ideia do eleitor independente. Esse é um eleitor que muitas vezes não acompanha a política, ele não tem um partido definido, ele não está a par do que acontece, ele está vivendo a vida dele, ou ele até gosta e acompanha a política, mas não escolheu um lado para torcer. Esse independente, ele é uma amostra muito grande, de novo, 32% do povo. Este dado aqui, ele é bom para o governo, porque este povo independente, que é quem vai eleger, vai fazer a diferença na eleição, já teve uma opinião pior. Agora, é não tão ruim. O piorou, melhorou, é uma frase à la Dilma Rousseff, né? Mas o piorou... Despiorou. Despiorou, né? Caiu. Significa o quê? Ainda há um sentimento de que a política econômica do governo é ruim, mas esse sentimento ele já não é tão forte como já foi, a considerar essa pesquisa. Então este é um sinal. Esse gráfico, de novo, ele pode voltar a abrir a boca ou pode se aproximar, já não tem... e nós estamos ainda longe da eleição, faltam 9 meses. Então, aqui eu já mudei, 10 meses. Aqui eu já coloquei o preço do supermercado, que é aquilo que você estava dizendo de fatos, né? Questões objetivas. É isso. E aí você já viu uma distância melhor, né? Aqui é uma distância... Bom, primeira coisa para dizer, né? Perguntar assim, esse livro quantas páginas ele tem? A tendência é você ter a mesma resposta para quem é de direita ou de esquerda, porque é um dado da realidade. Então esse gráfico nos mostra que a direita e a esquerda eles percebem a realidade de forma diferente, são dois mundos. Ainda assim, a esquerda aqui está dizendo que o alimento subiu. A maior parte, né? Ali tem um empate técnico, isso veio se aproximando. Na esquerda lulista, ou seja, a propaganda do governo funciona muito bem para a esquerda lulista, funciona menos para a esquerda não lulista, mas ela, embora tenha um decréscimo, não conseguiu convencer o público que vai no supermercado e sente no bolso. Então, o bolso é soberano. Aqui os independentes estão dizendo assim, a direita está mais certa do que a esquerda nisso aqui. Tá? Estão tentando me convencer que está tudo bom, mas eu não caio nessa porque eu vou no supermercado. Então você vê que é uma distância grande, né, de quem falou que subiu o preço dos alimentos no mercado e mesmo com a propaganda dando certo para a esquerda, também a maioria ainda acha que subiu, né? Está diminuindo, isso daí principalmente para os lulistas, mas o supermercado, a conta, acho que é implacável, não tem opinião que resista a isso. Vamos seguir aqui para o próximo, que é o seguinte, olha, comparado a um ano atrás, o poder de compra dos brasileiros hoje é maior, menor ou igual. E aqui também, acho que a realidade bate a porta, apesar de estar melhorando para os lulistas,
mas é uma distância bem grande e aí os independentes chamam a atenção também, né, Ricardo? Porque a distância ali para quem acha que o poder de compra está menor, para quem acha que está maior ou igual, ela é muito grande. Você tem ali uma barriga grandona ali, comparada inclusive à da direita não bolsonarista e da direita bolsonarista, está quase no mesmo nível. Aqui a propaganda do governo não funcionou. Né? Os independentes e mesmo a esquerda não lulista já tem uma diferença bastante grande entre o número dentro da esquerda não lulista. Quer dizer, nem a própria esquerda está se convencendo de que está bom. É claro que faz algum efeito, né? Saiu de 25 para 35 ali no esquerda não lulista, a quantidade de pessoas que opinam que está melhorando o poder de compra, mas esse gráfico, como o anterior, ele é uma goleada contra o governo. E aqui é um sinal, eu disse que a avaliação das políticas públicas de distribuição de renda deve direcionar a esquerda na eleição. Este é um ponto que a direita deve trabalhar bem no período eleitoral, que é a perda da renda e da capacidade de consumo, porque aqui, neste argumento, a direita pode ganhar o centro do espectro político, né? Pode ganhar esses independentes trabalhando essa realidade. Bom, vamos entrar agora mais na questão eleitoral mesmo, avaliar os nomes que foram colocados nas simulações, como é que os eleitores veem a reeleição do Lula, o nome do Flávio Bolsonaro e por aí vai. Deixa eu seguir aqui para o slide 45, que é o que fala disso. Vamos lá, que fala um pouquinho do tarifaço também. Mas não vejo muito como isso pode influenciar lá na frente, né? Aqui, o papel de Lula nas próximas eleições. Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 26? Esse número chegou a ficar em 66% dizendo que não em maio de 25 e 32% apenas dizendo que sim. Diminuiu ao longo do tempo, hoje está ali estável, mas agora num patamar até menor, hein? 55% dizendo que não e 43% dizendo que sim. Então uma distância que já foi aí de 34 pontos, agora é apenas de 12 para quem acha que ele não deve se reeleger. Porém, se a gente olha mais uma vez para os independentes, a opinião de quem não é nem de esquerda nem de direita, o famoso isentão, permanece ali alta dizendo que ele não deve se candidatar. Baixou, é verdade, ficou ali 67, 66, chegou a 69 e hoje, nesse último levantamento, é 64%. Enquanto que apenas 31% dizem que sim, Lula deve se candidatar à reeleição em 26. Mais que o dobro aqui, Ricardo, entre os independentes, mas no geral está melhorando para o Lula a opinião sobre a candidatura dele. Está melhorando, mas está melhorando muito pouco. Não tem um grande salto, não houve um clamor para Lula da Silva se tornar candidato à reeleição. Então, diz assim, a maioria quer Lula, maioria por 1%, que na próxima pesquisa pode virar a minoria por 2%. Então, são margens muito pequenas. O que não é pequeno é essa diferença nos independentes. Essa é uma diferença muito significativa, né? De novo, aqui nesses 3/3, tem um terço que quer, um terço que não quer, e o terço do meio é que desempata o jogo. E o que o terço do meio está dizendo é que por 2-1, né? 64-31, isso é um número relativamente constante ali. O que esse meião está dizendo é que queria uma alternativa a Lula, não quer Lula. Na frente nós vamos ver também se quer ou não Flávio Bolsonaro, mas não quer o Lula. E aqui é o espaço, Renato, da terceira via ou da candidatura de centro, né? É tentar buscar esse eleitor aqui, que está dizendo que não quer mais o Lula, lá na frente vai dizer que não quer o Flávio. Você tem um terço aqui cujo voto está em disputa. Tá? Lembrando que dizer que ele deve concorrer não significa dizer que eu voto nele. Então, mesmo o sim, ele tem que ser interpretado como, olha, Lula deveria concorrer, né? Mas não significa que eu vá votar nele. Interessante. Vamos então agora para o próximo slide, que vai falar justamente do Flávio Bolsonaro, né? Se ele, o efeito dessa candidatura do Flávio Bolsonaro,
que é essa sequência aqui, essa sessão do papel de Bolsonaro nas próximas eleições. Ficou sabendo que Jair Bolsonaro apoiou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência? Esse número aqui me surpreendeu. Praticamente aí 40% dos eleitores não sabem que Bolsonaro indicou o filho. Então é um número que, obviamente, com o passar do tempo vai diminuir, essa notícia vai se espalhar. E será que ela tende a ter um efeito sobre a opinião das pessoas em votar ou não no Flávio Bolsonaro? Quando a gente vê aqui, mais uma vez, em relação à ideologia, né, o posicionamento político, entre bolsonaristas e a direita não bolsonarista, o mesmo número. 29%, quase um terço dos eleitores, não ficaram sabendo do apoio formal de Jair Bolsonaro para o seu filho Flávio, o senador Flávio Bolsonaro. E entre os independentes, esse número é ainda maior. Como a gente já comentou, o independente não está ali consumindo notícia de política, não está ligado nisso, tem outras preocupações, pelo menos a essa distância entre das eleições. E entre os independentes, esse número é de 48%. Então, dos potenciais votantes em Flávio Bolsonaro, vamos ignorar aqui que na esquerda 43% dos lulistas e 31% da esquerda não lulista não está sabendo. Isso vai fazer pouca diferença, porque já não votaria de qualquer forma. Mas entre a direita, aqueles que se declaram de direita, e os independentes, você tem aqui um número relevante de pessoas que ainda não tinha a informação do apoio de Jair a Flávio. Você acha que isso pode fazer diferença, Ricardo? Pode fazer uma diferença numérica muito importante, só a matemática mostra isso, né? Quem respondeu que é bolsonarista são 12% dos entrevistados. 29%, um terço, a grosso modo, como um terço da direita não bolsonarista, é 4% do total. Aí tem mais um pouco, mais 6% ali que representa esses 29% de quem disse ser não bolsonarista, e mais 10% do geral, que são esses 48% de independentes. Ou seja, 20% dos eleitores que responderam à pesquisa não sabem do apoio de Bolsonaro a Flávio. Que impacto isso pode ter? Olha, a gente pode imaginar que aqueles 29% de bolsonaristas devem migrar em imensa maioria para Flávio. A direita não bolsonarista, uma parte desses 29% deve migrar para Flávio, talvez não toda, porque há uma direita que é não bolsonarista. Nos independentes é uma incógnita, né? Porque esse voto ele não significa que, ao saber que Bolsonaro apontou Flávio, esse voto vai para Flávio. Ou seja, esse é um voto que vai estar em disputa na eleição, na campanha. Falta a campanha, né? E as pesquisas também têm que ser lidas com essa perspectiva de que a gente está ainda há bastante tempo da eleição e a campanha faz muita diferença. Mas esse é um voto que está em disputa, né? E para os independentes a gente não sabe, pode ser a favor, pode ser até contra, né? Pessoal que não gosta do Bolsonaro, sabendo até do apoio, não sei se faz tanto efeito, porque afinal de contas é o filho, né? Tem um nome, Bolsonaro, mas só a pesquisa mesmo é que vai poder trazer essa resposta. Vamos olhar agora os cenários, né? Mais especificamente os cenários eleitorais. Vamos rodar aqui até o primeiro cenário que a gente tem, que é com o Flávio Bolsonaro. Então a gente tem aqui, ó, intenção de voto para primeiro turno. Já tem aqui vários cenários, na verdade, né? Você tem o desempenho do senador do Flávio Bolsonaro, o melhor entre aqueles que enfrentam Lula. Aqui sempre olhando o cenário para primeiro turno, né? Então, no primeiro cenário, Lula 39%, Flávio Bolsonaro 23%. Esse cenário aqui tem o Ratinho Júnior aparecendo com 13%, e o resto está lá embaixo sem muita relevância. No cenário 2, a pesquisa troca o Ratinho pelo Tarcísio. Esse cenário eu acho meio improvável, porque Tarcísio não vai concorrer contra Flávio, né? Flávio realmente se candidatando, obviamente Tarcísio vai para a reeleição aqui em São Paulo. Então, o Flávio continua com os 23% e o Tarcísio vai até pior que o Ratinho. Impressionante como essa pesquisa mostrou uma queda do Tarcísio, um desempenho muito ruim do governador de São Paulo. Cenário 3, sem Ratinho e sem Tarcísio. Aí o Flávio já pula para 26%, mas nesse cenário aqui tem o Zema, que aparece com 6%. O cenário 4 não tem o Zema e tem o Caiado. Melhora um pouco para o Flávio, que chega até 27%. E o cenário 5, com todo mundo, aí a coisa se dispersa mais.
O Flávio continua com os 23%, ou seja, o piso do Flávio parece ser esses 23%. O Ratinho vai com 11%. Aqui está sem o Tarcísio, né? Aquele cenário com o Tarcísio indo para o governo. O Zema com 4% e o pessoal todo divide o resto lá embaixo. E ainda tem um cenário, que é o cenário 6, Ratinho com 12%, o Ciro Gomes aparecendo com 8%. Olha como o Ciro ainda tem um recall grande, né? Aqui os votos provavelmente todos do Ceará, para dar ao Ciro essa votação de 8% dos votos. Gomes, sua leitura desse slide aqui, que gera muitas perguntas, né? É Lula contra a rapa, né? Lula contra o resto. Nos cenários, mais ou menos a soma dos demais encosta, ou passa um pouco, ou falta um pouquinho, para empatar a eleição. Esse é um cenário em que a esquerda tem um só líder definido. Veja que quando o Ciro aparece na pesquisa, ele tira mais de Lula do que de qualquer outro candidato. Ou seja, ele disputa ali o voto da esquerda não lulista. Ele está naquele campo ali, ele não está um pouquinho de independentes e um pouquinho de esquerda não lulista, mas não chega a causar um dano muito grande que tirasse Lula do segundo turno. Primeira coisa para dizer, essa aqui é a parte menos importante da pesquisa. Por quê? Ela tem a sua importância, mas esse é o cenário que vai mudar muito ainda até a eleição. Vai mudar porque os candidatos vão falando, eles vão se apresentando, a opinião das pessoas vai mudando, as candidaturas vão se consolidando. A candidatura de Flávio Bolsonaro é fresquinha, né? Lula da Silva está, imagine, indo para o 4º ano de seu 3º mandato presidencial e Flávio Bolsonaro é candidato há menos de 30 dias. Então, essa diferença de 39 a 23, 41 a 23, 26, 27, ela é uma diferença até pequena para o que se deveria esperar do governo Lula. Tem muito campo para crescer. O que eu diria aqui, Renato? Não, só ia salientar que dependendo do cenário, você tem entre 20% e 25% de soma ali entre indecisos e brancos e nulos, né? Que é um grande desafio, de novo, a conquista desse eleitor. É por isso que quando a gente faz a análise de uma composição de centro-direita, né, tem duas maneiras de ouvir a expressão centro-direita. Uma é aquela parcela da população que está entre o centro e a direita. Então, é um pedacinho aqui que não se sente totalmente de centro e nem totalmente de direita. Está no meio do caminho. Esse é um jeito. O outro jeito é falar centro e direita. Ou seja, todo mundo que é de direita, mais todo mundo que é de centro. Esta soma de centro mais direita é que empata com Lula da Silva. O campo de centro-direita ele é um campo pequeno relativamente. Mas o centro mais à direita é que faz frente a Lula e isso é o que a soma desses números nos mostra. Então isso indicaria uma composição. De novo, ela pode ser no primeiro ou no segundo turno, mas é uma composição que precisa buscar o voto do eleitor do meio. Isso é clássico da ciência política e é clássico de segundo turno de eleição. Quem consegue conquistar melhor o meio do espectro é que leva numa eleição polarizada. Muito bem. Antes de mostrar aqui cenários desse segundo turno, quero te falar da nossa promoção de 2 por 1. Nós lançamos no especial de Natal da Brasil Paralelo essa promoção, nossa tradicional promoção já de Natal, que você paga uma assinatura e recebe outra de presente. Praticamente é 50%, mas você vai ganhar as 2 assinaturas. Então aponte aqui o seu celular para o QR Code que está na tela, link na descrição e aproveite para se tornar membro da BP e ter acesso a tudo que a gente faz ali de exclusivo que está dentro da nossa plataforma de membros. Beleza? Seguindo agora então aqui para os cenários de segundo turno. Vamos ver o que traz a pesquisa. Com vários cenários diferentes, né? Primeiro a gente tem ali Lula contra Flávio Bolsonaro. Como eu disse, Flávio é o mais competitivo, mas mesmo assim ele perde de 46 a 36. Uma distância grande. Tarcísio, e aqui muita gente torceu o nariz para esse número. Tarcísio, 45 a 35. Perde o Tarcísio para o Lula. Então,
Muita gente tem a tese de que o Tarcísio sim é o mais competitivo, ele que tem chance de ganhar do Lula. Bom, pelo menos de acordo com esta pesquisa, o Tarcísio tem um desempenho pior do que o Flávio. Outro cenário, Lula 45, Ratinho Júnior 35, igual o Tarcísio, o Ratinho. Cenário 4, Lula 44 e o Caiado 33, e é basicamente o mesmo desempenho do Romeu Zema, que aparece com 33 e o Lula com 45. Então, o Lula muito bem consolidado ali com 44, 45, até 46 pontos nesse segundo turno. E os desafiantes entre 33 e 36, sendo o Flávio o que consegue ir melhor. Aqui a gente já começa a pensar na questão da rejeição, né, o Ricardo? Porque a gente sabe que a eleição de 2 turnos, quando chega no segundo turno, é o candidato, é o campeonato de beleza ao contrário, né? O menos feio ganha, é isso mesmo? E é aqui que a rejeição ao governo daquele grupo de independentes pode fazer a grande diferença, né? A pesquisa não mostra isso ainda. De novo, esse é um cenário de projeção de voto hoje. Esse voto ele não acontece hoje, ele acontece fim de outubro. Então, falta toda a campanha eleitoral. O Flávio ainda não está apresentado como candidato, nem Tarcísio, muito menos Ratinho, muito menos Caiado e Zema. Ou seja, esse número que é fixo, né, ele mostra este terço que quer derrubar o possível 4º mandato de Lula. Né? É um pouco mais que um terço. É um número muito parecido, né? E todos eles são novos candidatos. Nenhum deles disputou uma eleição presidencial, salvo Caiado, há muito tempo. Então, de novo, né? É uma projeção do dia de hoje, antes da campanha, antes da apresentação, do que aconteceria se o segundo turno fosse hoje. Não é hoje. Ou seja, esse é o gráfico que mais tende a mudar entre hoje e o dia em que ele realmente importa, que é no segundo turno, porque todas as críticas ao governo, quem está assistindo televisão hoje está vendo propaganda do governo. Todas as críticas do governo, elas vêm para a TV, na campanha eleitoral, afeta o voto em Lula. A apresentação dos candidatos vem na campanha eleitoral, afeta esses números desses disputantes. Né? Então esse gráfico ele nos dá um cenário que hoje todos eles já têm condições de enfrentar Lula da Silva. É o que eu diria a partir desse gráfico. Muito bem. Dizem também que para alguma direita alternativa, né, que não seja o Flávio Bolsonaro, se quisesse ter chance de chegar ao segundo turno, teria que haver uma candidatura única. Então tem que ter uma escolha aí entre Ratinho, Caiado, até o Tarcísio. Como eu disse, não acredito que o Tarcísio enfrentaria o Flávio, mas se juntar todo mundo em uma candidatura só, quem sabe aí teriam chance de chegar ao segundo turno. Mas enfim, como a gente disse, muita coisa ainda vai rolar. Para a gente já encaminhar para o final, Ricardo, quero mostrar aqui, esse aqui, esse slide mesmo, olha só. Segundo turno, entre os independentes, e aí a gente só tem 2 dados, né? Um de agosto e outro de dezembro, no segundo turno, entre Lula e Flávio Bolsonaro. O que me chamou a atenção aqui? Direita não bolsonarista, 79%. Subiu bastante em relação ao último levantamento, mas ainda assim tem muito campo para subir. Agora, entre os independentes, essa distância, ela diminuiu 8 pontos. Então, ela já foi de 41 a 19 e hoje ela é 37 a 23 para o Lula. Caiu muito, então. Tá aí ainda uma coisa grande, né? 14% de distância, mas, como eu falei no começo, se a gente for olhar a tendência, quem sabe, inclusive, levando em conta que metade desse público aqui não sabe do endosso da candidatura feito pelo Jair Bolsonaro, pode ter alguma coisa aqui também. Lembrando, tem margem de erro aqui, né? Então, tem que olhar, por exemplo, eu estou vendo no gráfico aqui, a direita não bolsonarista tem 6 a 7% que votaria em Lula. Tem que interpretar com cuidado essas informações, mas essa redução, tá? E é importante que está comparando só agosto com dezembro, esse é um número que vale a pena ficar acompanhando, os independentes, como eles estão distribuídos entre Lula e Flávio, ou os candidatos da direita, porque esse é um número de desempate da eleição. Se chega a virar, né, hoje com esse cenário, Lula
está na frente, é o que os números mostram. Agora, se chega a virar, e essa tendência que nós temos que acompanhar, decide a eleição para o outro lado. De novo, a grande batalha está nessa coluna de independentes, embora dá para ver que Flávio Bolsonaro tem muito a conquistar ainda na direita não bolsonarista e até na direita bolsonarista. Olha o número de Lula dentro da esquerda e o número de Flávio Bolsonaro dentro da direita, para entender que ainda tem um trabalho de consolidação dessa candidatura do Flávio, que pode inclusive ser daquele pessoal que ainda não sabe que Jair Bolsonaro ungiu o candidato. E aqui um outro número que chamou a atenção foi o Tarcísio. Aqui a intenção de voto no segundo turno. Entre os independentes, o Tarcísio tomou uma virada. Então aqui no slide 70. E aí você vai ver que o Lula perdia para o Tarcísio em novembro, 28 a 30. Né? O Tarcísio ganhava de 30 a 28. E agora inverteu. Agora você tem o Lula com 34 e o Tarcísio com 29. Então o Tarcísio realmente, como dizem, né, em relação à pesquisa, deu uma derretida nesse último levantamento. Você tem o Tarcísio entre os não bolsonaristas ali com 76% e entre os bolsonaristas 73%. Ele foi mal entre os independentes. Aqui é que foi a queda dos votantes no Tarcísio nessa simulação. Deixa eu já pular para o 78 agora para a gente poder encaminhar para o final. Não ficar um vídeo tão longo assim. E aí a gente vai ver o seguinte, a rejeição, né? Então, o Lula aparece com 54% de rejeição, que é quem conhece e não votaria de jeito nenhum. O Flávio Bolsonaro aparece com 60%, que é o mesmo número do Jair Bolsonaro. Mas ainda tem 12% de pessoas que não conhecem o Flávio Bolsonaro. Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? E o Tarcísio aparece ali com 47% apenas de rejeição, mas por outro lado tem 28% de pessoas, de eleitores que não o conhecem. E aí a minha pergunta para você, Ricardo, é o seguinte, a rejeição do Flávio, esse ponto de partida dele de 60%, ele tende a cair ou a se manter e quem sabe até subir? Porque eu vejo muita gente que está apoiando a candidatura do Flávio dizendo o seguinte, olha, ele é mais moderado que o pai dele, ele é um cara mais de diálogo, ele se comunica melhor. Então, quem sabe pessoas que já têm um preconceito, ele fala, não, o Bolsonaro é muito radical, não vou querer o filho e tudo mais. Talvez durante a campanha, durante essas entrevistas que ele está dando em podcast, foi no Ratinho, no caso no programa do Ratinho, né? Não do político, que é o pai, que é o filho dele. Ele poderia reverter isso de alguma forma com essa imagem mais tranquila. Ele tomou vacina, enfim, muitas coisas que podem aparecer. Você acha que isso faz sentido? Faz sentido, isso acontece. Nós já discutimos lá, ano passado, a gente estava tratando da eleição municipal, né? E eu dizia, olha, falta a campanha. Muita gente dizia, olha, Pablo Marçal vai ganhar porque domina as redes sociais. Eu dizia, falta a campanha. A campanha apresenta um candidato, a gente queira ou não, ela muda o caminho da eleição. Na campanha, Flávio vai se apresentar para a população e ele pode, apresentando esse candidato, esse personagem político que é mais moderado, que é um pouco mais refinado, que tem um conhecimento econômico, que tem uma capacidade de interlocução mais ampla, este Flávio pode sim diminuir esta rejeição ao se apresentar. Isso pode sim acontecer. O que essa pesquisa diz é o chamado campo eleitoral, é o espaço que o candidato tem para crescer. Em tese, normalmente a gente mede isso somando o conhece e votaria com o não conhece. Olha, isso é que eu vou ganhar. E esse número daria uma vantagem para Tarcísio em relação a Flávio. Mas, de novo, falta toda a campanha e falta a apresentação de Flávio à sociedade como candidato. E aqui, para terminar, vamos olhar essa questão da rejeição entre aquele grupo do meio, entre os independentes. Lula, 64%, o Flávio com 69%, quase 70% daqueles que se declaram independentes no posicionamento político não querem Flávio Bolsonaro. Então, aqui é que ele teria, então, um campo para ganhar
com essa apresentação feita com mais calma, com mais tempo de se apresentar, quem sabe aqui ele melhorando esse índice aí de 69%. E entre os independentes, lado, o Tarcísio de Freitas tem apenas 38% de rejeição, mas ele tem um número grande, 40% de desconhecimento para o Tarcísio. Diga lá, Ricardo. A fotografia do dia hoje diz o seguinte, e de novo, isso muda, tem campanha, tem tudo. Hoje, o que esta coluna do meio está dizendo é o que o senso comum diz. É mais fácil para Tarcísio conquistar o centro do que para Flávio conquistar o centro. Agora, é mais fácil para Flávio conquistar a direita do que para Tarcísio conquistar a direita. E nós estamos falando de terços, né? E é daí que vem esse equilíbrio entre Flávio e Tarcísio. E é daí que eu digo que a união destes dois campos, centro e direita, é que é capaz de vencer Lula. De novo, ela pode acontecer num primeiro ou num eventual segundo turno. Mas o que o retrato de hoje diz é o que todo mundo sabe. Tarcísio é mais palatável para o centro do que Flávio. E a direita se identifica muito mais com Flávio do que com Tarcísio. Bom, acontece que com essa pesquisa aqui, a divulgação dessa pesquisa, né, com o Flávio ali se consolidando como, pelo menos por enquanto, neste momento, um cara competitivo, né, o melhor resultado ali nas simulações, isso movimenta muito. Tem o Centrão ali que ainda não abarcou de vez nessa candidatura, veio com desconfiança. Todo mundo sabe que o nome mesmo que o Centrão queria era o do Tarcísio. O Tarcísio mesmo está ali um pouco cauteloso nas suas declarações. Então, daqui até março, que é quando o Tarcísio tem que bater o pé, se ele vai para o governo de São Paulo, para a reeleição, ou se ele tenta o Planalto, até lá é que tudo isso vai ser definido. Esses números aqui, as próximas pesquisas vão ser decisivas para que realmente a gente tenha esse cenário um pouco mais claro. Enquanto isso, o Flávio está aí fazendo o seu roadshow, falando com o mercado financeiro, né, com a Faria Lima, tentando ganhar um pouco ali de confiança. Está trazendo uma campanha baseada no tesouraço, mais ou menos algo parecido com o que o Milei fez com aquela motosserra na Argentina. O símbolo do Flávio, pelo que a gente está vendo aqui, vai ser a tesoura. Cortar impostos, cortar a regulamentação, esse tipo de coisa. Uma agenda liberal na economia. Ele vai tentar trazer aquilo que o Jair Bolsonaro fez lá atrás, com o Paulo Guedes e tudo aquilo que era uma direção da economia muito diferente do que a gente tem no atual governo. E outro ponto bastante forte da campanha do Flávio é a segurança pública, que a gente viu é a maior preocupação da população brasileira. Antes de terminar e pegar o seu... Olha lá, violência está aqui, ó. Até passei batido nesse slide, olha lá, violência 36% e o resto se divide em outros temas, mas a violência, sem dúvida, essa linha azul aí de destaque, sendo o maior problema para todos, não importa a região que mora, não importa classe social, nada disso. E aqui, para terminar, uma coisa que você tinha comentado, né, como as pessoas se informam sobre política, 37% redes sociais. É a primeira vez que redes sociais ultrapassa a TV. Isso também é algo que pode ser bom para a direita. A gente sabe que a TV, olha só, quem se informa pela TV vota mais na esquerda. Que os mais jovens, que a gente comentou antes, 48%, e ao longo de todo o período das pesquisas, sempre as redes sociais sendo a maior fonte de informação para os mais jovens. Isso vai mudando quando a pessoa vai ficando mais velha. Mais de 60 anos, a TV domina de forma bastante ampla. E aqui, em relação à renda, né? Então, os mais pobres se informam pela TV, com uma distância boa aí, ó, 44% se informam pela TV e também votam mais na esquerda. Ricardo, sua análise final aí para a gente encerrar essa repercussão aqui da pesquisa. Só um ponto fora da curva nesse gráfico com mais de 5 salários mínimos, em outubro a TV teve um papel importante, foi no meio da confusão das tarifas ali, e pode ser isso ou não, mas ali há uma indicação de que em algum momento, mesmo quem tem mais renda foi para a televisão para tentar pegar um cenário mais diferente do que tem nas redes sociais. E foi nesse momento em que a avaliação do Lula melhorou, entre os que têm mais de 5 salários mínimos. No mês em que esse pessoal se informou mais pela TV, a avaliação do governo melhorou. O que reforça o que eu disse de que a campanha é importante. A campanha na televisão, ela é importante. A gente tende
Nós que vivemos muito o mundo digital, a gente tende a tirar a importância da campanha tradicional de rua, de panfleto, de televisão, mas ela tem um papel importante, não dá para descuidar disso, ninguém ganha eleição só com rede social. O ponto final da pesquisa, Renato, acho que é isso, né, que a gente comentou para dar uma ideia aqui do tamanho desses grupos. O bolsonarismo é 12%, direita não bolsonarista 21%, e os independentes são 32%. Ou seja, é um campo definidor para a eleição. O que eu diria, para encerrar, Renato, primeiro, sempre muita prudência ao analisar a pesquisa. Esta é uma de tantas que vão sair, elas terão divergências entre elas. Terá divergência entre uma e outra versão da mesma pesquisa, né, na próxima iteração, que deve ser em janeiro ou fevereiro. Tem que olhar como indicativos. E o mais importante que a pesquisa nos dá agora é uma visão sobre a opinião e o comportamento das pessoas. Em quem ela vai votar, em quem essas pessoas vão votar, em quem elas vão votar, isso é um resultado final de um processo que está ainda no começo. Mas a pesquisa ajuda muito para entender qual campo político tem em disputa, quem pode disputar esse campo político, quais são os argumentos que funcionam numa determinada fatia da sociedade. É um grande balizador do que nós vamos enxergar ao longo de 2026. Eleição que vai falar de ditadura do judiciário, vai falar só de temas de governança do país? Não, vai falar de economia, vai falar de programas sociais, e tudo isso vai ajudar a definir o voto desse independente e talvez a eleição do próprio Brasil. Muito bem, obrigado, Ricardo, sempre esclarecendo para a gente aí o que está por trás dos números e interpretações políticas. Uma aula aqui sobre essa pesquisa. Vamos acompanhar as próximas. Como eu disse no início, né, pesquisa, muita gente fala para não dar bola, nunca está certo, rouba mais para um lado do que para o outro, mas o importante é analisar a tendência e essas correlações, né, entre um número, uma informação e outra. Foi isso que a gente tentou trazer aqui para vocês. Pesquisa aqui repercutiu bastante no mercado, bolsa caindo depois disso, o pessoal queria o Tarcísio, parece que a candidatura do Flávio veio para ficar, e sempre lembrando, né, Brasil, muita coisa acontece de forma inesperada, pode ter aí um tal do cisne negro, que de vez em quando aparece, uma facada, decisão judicial, STF, enfim. Então, acompanhe sempre com o Brasil Paralelo, porque a gente vai estar aqui trazendo para você, para tentar te ajudar a entender esse cenário de 2026, que promete ser, no mínimo, emocionante. Pessoal, muito obrigado então, e até a próxima.